Agora a gente vai começar o capítulo sobre as propriedades coligativas. As propriedades coligativas, elas estão relacionadas com soluções aquosas. E é muito importante a gente entender a relação, o que o soluto, ele interfere nas características de uma solução. Por exemplo, se eu aumento um soluto não volátil numa solução, aumentei a concentração desse soluto, o que ele vai estar afetando? As propriedades daquela solução? O que ele vai afetar na temperatura de ebulição? O que ele vai afetar na pressão de vapor? Então isso tudo nós vamos estudar agora com as propriedades coligativas, que é a relação da quantidade do soluto na solução e a interferência disso nas propriedades daquela solução. Porque isso também está muito ligado com a gente mesmo. Por exemplo, no sangue, no nosso corpo, está tudo em solução aquosa. Isso pode ter várias relações com o funcionamento do organismo interno, dentre outras coisas do nosso dia a dia. Para entender bem isso, nós vamos explicar aqui o diagrama de fases da água. Primeiro, a gente tem que saber que o diagrama de fases da água, ele foi feito a partir da combinação de um binômio, pressão e temperatura. Então, eles pegaram lá a água, que foi o exemplo que eles utilizaram no experimento, e colocaram a água com diferentes pressões e diferentes temperaturas. E foram vendo o que estava acontecendo com o estado físico da água. Quando eles modificavam a pressão e temperatura, qual o estado físico que elas estavam. E aí eles construíram um gráfico. E esse gráfico é mais ou menos parecido com esse daqui. Então esse gráfico ele forma tipo um Y assim, que divide em 3 partes. O que significa isso? Vamos interpretar esse gráfico. Nessa parte daqui para cá do gráfico, com nessa área aqui, então se tiver um ponto que passe por essa área do gráfico, significa que a água estará no estado sólido. Agora, se você pegar essa área aqui do gráfico, a água vai estar no estado líquido. E nessa aqui, ela vai estar no estado gasoso. Então, vamos entender um pouquinho disso. Olha só. A gente sabe que o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius a 1 atm de pressão. Olha aqui. Se eu pegar aqui 100 graus Celsius, aqui em cima, 1 atm, ó. O ponto vai ser justamente em cima da linha que separa o estado líquido do estado gasoso. Por isso, gente, que a gente fala que esse aqui é o ponto de ebulição da água. Porque essa linha é a linha que divide o estado líquido para o gasoso. Se você modificar, abaixar um pouquinho a pressão, ela vai para o estado gasoso. Se você aumentar um pouquinho a temperatura, ela também vai para o estado gasoso. Agora tem um outro ponto que é importante da gente saber, que é esse aqui, ó. O ponto triplo. O que significa isso? O ponto triplo é o ponto de encontro dos 3 estados físicos. Então, a uma dada pressão e uma certa temperatura, a gente pode ter a água nos 3 estados físicos diferentes. Basta então combinar sempre esse binômio, pressão, temperatura. Você mexendo na pressão e temperatura, você consegue alterar o estado físico de uma substância. Assim como a água, as substâncias puras em geral, elas vão ter mais ou menos esse perfil de gráfico. E você só tem que saber interpretar ele para poder conseguir resolver as questões que falam sobre esse tipo de conteúdo aqui.